Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos! Hoje falo de uma forma extremamente resumida sobre a data que se tornou polêmica no Brasil. Trata-se do 31 de março, que para alguns lembra um golpe militar e para outros a Revolução ou Contra-Revolução. Esta data, por ordem presidencial, não pode ser mais comemorada pelas Forças Armadas, e qualquer referência a ela é blindada pela mídia que se tornou refém do sistema que se implanta no Brasil. Em 1964, eu era uma criança ainda, quando tudo aconteceu, mas posso diferenciar, e muito bem, o antes e o depois. Antes, quando o país vivia sob tensão, com a crise do desabastecimento, assaltos a bancos, sequestros, explosões de áreas públicas matando civis inocentes e tantos outros atos de terrorismo, enquanto então o presidente João Goulart tentava implantar o comunismo no Brasil, contra a vontade do povo cristão que sempre fomos. Semelhante ao que ocorre hoje, de uma forma muito mais discreta para muitos e bem clara para os informados, pelo menos para aqueles que buscam a leitura e a informação de fontes não manipuladas. Tento entender como a população de hoje, sobretudo os jovens que não viveram aquela época, aceitam a definição de golpe de Estado, já que ocorreu uma aclamação popular com centenas de milhares de pessoas nas ruas, solicitando a intervenção das Forças Armadas para acabarem com o terrorismo que matava tantos inocentes. Será que não consegue interpretar esse simples fato? Constitucionalmente, Forças Armadas é uma instituição que tem como chefe maior o presidente da República e, acima deste, somente o povo é soberano. E foi o que ocorreu. O povo clamou e as Forças Armadas entraram em ação para preservar a liberdade que vivemos nos anos seguintes. Muitos me dirão, mas foi uma ditadura. E eu, tranquilo com minha consciência, por dizer a verdade dentro da realidade que vivi, respondo: o povo conviveu com a paz e a liberdade. Quanto aos terroristas e seus cegos seguidores, receberam o tratamento que eles próprios se impuseram, estavam fora da lei. E complemento com um questionamento, usando um exemplo simples. Se bandidos, os fora da lei, estiverem fortemente armados, apoiando uma facção que busca implantar um regime reprovado em todos os países onde vigoram e vigoraram, matando policiais, jornalistas que se opõem e denunciam erros, diplomatas de outros países e civis inocentes em seus atentados, como as autoridades que defendem a nação devem agir? Pedindo-lhes, por favor, não façam isso? Ou, perdoem-me, mas acho que o que estão fazendo está errado? Ou ainda, parem com isso, porque vocês estão assaltando bancos, matando gente inocente, sequestrando aviões, pessoas, e isso é fora da lei. Horas, com terroristas não se brinca. Quanto à população, andava nas ruas com toda a segurança, não importando o horário. O ensino público era de altíssima qualidade e infinitamente superior ao particular. O abastecimento foi normalizado, as estradas eram de muito boa qualidade, o atendimento na saúde funcionava e tudo isso sem escândalos de superfaturamento ou qualquer outro tipo de corrupção. As Forças Armadas vigiavam a sociedade, mas para protegê-la dos maus, e respondiam com violência àqueles que usavam de violência e contrariavam o regime democrático. Eu me alongaria muito se fosse narrar tudo o que desfrutamos no tempo do Ordem e Progresso. Apenas deixo a informação de que a história que contam não tem nada de real e aqueles que a defendem ou são jovens demais e só ouviram interpretações distorcidas ou estão com a senha na mão para receberem as indenizações milionárias que estão sendo distribuídas por aqueles que voltaram com a mesma tentativa de implantação do regime sociopata, soviético e totalitarista, que beneficia somente os chefes do poder, levando a população à miséria, como acontece hoje em Cuba, onde nem a esperança do povo sobreviveu. O grande exemplo é a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Se fosse um regime perfeito, como apregoam, teria sobrevivido. No entanto, o povo e todo mundo festejou o seu fim. Portanto, queridos ouvintes, saibam que, se tudo continuar no mesmo rumo, serão cumpridas todas as fases da cartilha comunista, entre elas, a destruição da família, da moral e dos bons costumes, a destruição do ensino, o desvio de conduta dos jovens adestrados desde o ensino fundamental, a disseminação das drogas, a inversão de valores onde os corruptos ficam livres, a perseguição à igreja e aos cristãos e pregação do ateísmo. Entre muitos outros, esses fatores são fundamentais para que se implante o domínio do governo totalitarista, porque uma sociedade desequilibrada, sem rumo, é facilmente dominada.
Quisera ter muito tempo para expor tudo que tenho de informação, comparando fatos e provando a veracidade do pouco que expus, mas concluo dizendo: em 1964 estava programada uma revolução comunista. O povo, ciente do que ocorria, foi às ruas e clamou à instituição de maior credibilidade até hoje, as Forças Armadas, para que intervisse e evitasse que o Brasil caísse nas mãos de sedentos totalitaristas. Este evento foi a Marcha da Família com Deus, onde as mulheres desempenharam um importante e, por que não dizer, fundamental papel. Hoje, a família e Deus estão sendo fortemente atacados, porque com Deus, alimentando o espírito de família, mantendo-a como célula máter da sociedade, o mal jamais conseguirá triunfar. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil.